Se não tiver com isso aqui garantido, a gente precisa ter a garantia de que em 2014 vai haver o dinheiro para pagar as aposentadorias no fundo que a gente trabalhou para construir. É isso que a gente precisa e é um direito absolutamente natural. Nós contribuímos, nós sustentamos um fundo e a gente quer que esse fundo viva para devolver para a gente aquilo que a gente deixou lá. É isso. E esse projeto de capitalização joga mais no buraco um fundo que, por desmandos dos governos, e aí não importa de qual foi o governo, né? O que a gente tem que ter claro por desmandos de governo, não foi por culpa nossa, não foi por culpa dos técnicos que gerem o fundo de previdência, não foi por culpa da nossa falta de contribuição. Não é porque a gente recebe super salário, que ninguém aqui recebe super salário. O fundo está na situação que está hoje porque governantes desviaram o que hoje é mais de 1,5 bilhão. E é isso que a gente não pode perder de vista. E o que esse projeto que se diz de capitalização tenta fazer é fingir que nada disso aconteceu. Fingir que nada disso aconteceu e aí a justificativa que o governo dá quando a gente pede para que prove onde nesse PL 1005 existe dinheiro novo que vai sanear o déficit que a gente tem hoje por mês de perto de 30 milhões no fundo. Sabe qual é a resposta do governo, gente? Olha, vocês não têm que se preocupar com isso porque o Tesouro é garantidor. E aí a indagação que fica bom, mas se o Tesouro é garantidor, para que projeto de capitalização? Para que a gente está discutindo esse projeto de capitalização, então? Para quê? Qual é o sentido disso? Então, para que fundo de aposentadoria? E eu vou dizer para vocês por que é importante a gente ter um fundo e por que a gente precisa defender essa reserva para pagar as nossas aposentadorias. Há um mês, o Rio Grande do Sul aprovou uma reestruturação do seu sistema previdenciário, que é o seguinte: nem todos os entes públicos têm um fundo como o nosso. E por que no Rio Grande do Sul se fez uma coisa muito parecida com a nossa? Pelo seguinte, gente, olha, isso aqui é muito importante. Gente, é muito importante que a gente entenda isso. Eu vou pedir a máxima atenção de vocês, porque isso ataca diretamente um argumento que o governo tem dado para nós, que é muito desmobilizador. Que a gente tem que sair daqui dialogando com os nossos colegas, para a gente mostrar a gravidade do que está acontecendo e a importância de a gente estar aqui nessa luta de rua. A questão é a seguinte: o Rio Grande do Sul, ele estava com seu orçamento fiscal para despesa com o pessoal absolutamente apertado. Então, da forma como todos conhecem a lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal estabelece uma cota do orçamento governamental para pagamento de despesa com o pessoal. Então, o que o governo do Rio Grande do Sul fez? Ele criou um fundo como o nosso. Para quê? Para que a despesa com as aposentadorias e pensões passem a ser pagas por um outro ente do orçamento. Então você joga essa despesa para quê? Para ter espaço no orçamento fiscal para poder contratar servidor, sem que isso seja um problema impedido pelos limites da lei de responsabilidade fiscal. Está claro isso? Está claro isso, professor Bolívar? Está claro, não está? Então, assim, por que a gente tem que defender o Fundo de Previdência? Pelo seguinte, gente, o FUNPREVI hoje é o ente do orçamento do Rio de Janeiro que paga as aposentadorias e pensões. Se o Fundo de Previdência quebra, e aí essa história de tesouro é garantidor, onde é que está o problema? Se o Fundo de Aposentadoria quebra, hoje a folha paga pelo Fundo de Previdência é por volta de 170 milhões mês. Então qual é a gravidade do problema? Se o fundo quebra, o Tesouro Municipal, que se diz garantidor, ele não tem condição de incorporar isso no seu orçamento fiscal, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Entende a gravidade do problema? Então, é o seguinte, o governo diz, bom, a presidente do PREVI Rio reconheceu na reunião que o fundo
mesmo com o PL, e é isso que a gente tem denunciado, mesmo com o PL 1005, que se diz de capitalização, o fundo quebra em 2014 e 2015. Gente, eu garanto a todos aqui, em 2015 e 2014, o município não vai ter condição de incorporar na integralidade essas despesas que hoje são pagas pelo fundo. Então só vai ser uma a proposta. Isso está muito evidente. É importante que todos aqui saiam com essa clareza. Adiar o problema para 2014 e 2015 é o mesmo que fazer o seguinte: eu vou jogar o problema lá para frente, nas vésperas da Olimpíada, quando a cidade vai estar altamente endividada e incapaz, pelo limite fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, de incorporar essa despesa com pessoal inativo e pensionista. O nome disto é golpe. O nome do projeto de capitalização, o projeto de lei 1005, ele não devia ser de capitalização. Este é um projeto golpista de enganação. Este é o nome, é importante que a gente tenha consciência disso. Então, gente, não vai ter outra alternativa. Quando não existir mais o fundo, aí o prefeito da hora, que eu espero que não seja o senhor Eduardo Paes, e eu também não sei quem vai ser, pode ser qualquer coisa, eu não sei o que pode ser. Nas condições que a gente vive hoje não dá para esperar o melhor, não dá para esperar. Enfim, o prefeito do momento ele vai poder dizer o seguinte: olha, gente, a lei de responsabilidade, o fundo quebrou, vocês não fizeram o que tinham que fazer, deixaram o governo desviar o que tinha que desviar, deixaram o governo botar 70 milhões no Garcia Rodrigues, entendeu? Deixaram eles fazendo o que eles quiseram. E aí agora, em 2014, eu tenho um problemão. Qual vai ser o problema? Ou eu pago o salário de vocês na ativa, ou eu pago o salário do pessoal da inativa. Ou então é o seguinte: cada um recebe um pouquinho. Eu corto um pouquinho da ativa, corto um pouquinho dos inativos e pensionistas, para ninguém ficar sem receber nada. Então o Tesouro é garantidor? É claro que ele é garantidor, porque não pode se negar. A responsabilidade sempre vai ser do Tesouro. Agora, garantidor em que termos? Esse é o ponto fundamental do debate sobre o PL 1005. E aí, gente, o próprio governo reconhece no projeto atuarial que foi apresentado como subsídio do PL 1005, o próprio atuário reconhece no texto lá que as operações, pura e simplesmente, de royalties de petróleo, de transferência de imóveis, de transferência de recursos da carta de crédito, não vão ser suficientes para garantir o fluxo de caixa do fundo de previdência. E aí o próprio atuário diz que serão necessários mecanismos de antecipação da liquidez desse patrimônio. Ou seja, o próprio atuário que produziu e que subsidiou o projeto de lei 1005 declara no estudo dele que o PL 1005 por si só não garante o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. E aí fica a pergunta: que projeto de capitalização é esse? Essa é a grande questão. Gente, eu espero que tenha ficado claro. A situação é realmente muito grave. Gente, a situação é tão grave. Hein, companheiro? A situação é tão grave. Bom, eu vou falar, eu sei que eu tenho autorização dela. A vereadora Andréa Gouveia Vieira, que não é nenhuma comunista, e todo mundo sabe disso, não é nenhuma socialista, não é do PSDB, é do PSDB. A vereadora Andréa Gouveia Vieira, ela declarou há poucas horas, numa reunião, que ela não entende por que é que os servidores municipais, diante de uma situação tão grave, por que é que os servidores ainda não fizeram uma greve geral? Gente, olha a gravidade do nosso problema. A vereadora Andréa Gouveia Vieira
do PSDB, e eu sei que ela não vai ficar zangada comigo, né? Eu sei que ela não... O pessoal do PSDB já pode até ficar bravo com ela, por ela ter dito isso, mas ela não vai ficar brava comigo, eu espero que não. Mas se ficar também, o problema é dela. A própria André Gouveia disse isso. Gente, não foi o Eliomar Coelho, não foi ninguém do PSOL, do PSTU, do PCB. A André Gouveia disse isso. Eu não sei, numa situação grave como essa, que está claro que não vai ter dinheiro para pagar as aposentadoras em 3 anos, eu não sei como é que os servidores do Rio de Janeiro ainda não puxaram uma greve geral. Aí eu falei para ela, oh, vereadora, olha, hoje a gente está querendo colocar umas 1000 pessoas aí. Quem sabe a gente consegue essa greve geral aí na semana que vem? Não sei. A gente não esgotou essa possibilidade ainda. Vamos trabalhar. Então, gente, é importante que a gente, acima de tudo hoje, saia com uma clareza sobre a gravidade do problema. A Prefeitura do Rio de Janeiro está empurrando o problema do fundo de previdência, da quebra do fundo de previdência. Na verdade, ela não está empurrando o problema, porque sem o PL 1005 o fundo também quebra em 2014 e 2015. Então, assim, a Prefeitura, com toda essa salada suja que virou a gestão do sistema previdenciário do Rio de Janeiro, ela só está preocupada em anistiar a sua dívida. Então, assim, em 2014, quando quebrar, não vai nem existir mais a dívida de 1,5 bilhão para a gente cobrar. Então, vai limpar a sua responsabilidade sobre a dívida, vai resolver um problema gravíssimo pelo qual a Prefeitura está passando, porque todos sabem que hoje a Prefeitura foi listada como inadimplente enquanto gestora do orçamento da educação. A Prefeitura, todo mundo sabe hoje que a Prefeitura do Rio de Janeiro não está cumprindo o mínimo constitucional de 25% de despesa com educação. E a aprovação desse projeto vai representar uma diminuição já cadastei teu e-mail umas 10 vezes, jornal cerca de 600 milhões ano do orçamento da educação. 600 milhões ano, esse projeto está tirando do orçamento da educação para colocar como pagamento de despesas inativas, que é proibido pela Constituição. Então é uma salada de maldade. Esse projeto de lei 1005 é uma salada de maldade. E a gente, eu reafirmo, nós não podemos deixar estes vereadores, aqueles que pensam em pactuar com esse golpe, nós não podemos deixar estes vereadores trabalhar sossegado enquanto nós não tirarmos o nosso sossego. Então aqui, se é para dormir mal, que durmam eles. Se é para dormir mal, que durmam os vereadores. Se é para trabalhar sem saber do que vai ser o seu futuro, e aí eu digo, o nosso futuro, o nosso problema, a gente sabe que é em 2014. O problema dos vereadores é 2012. Então é o seguinte, os únicos que podem sair daqui com incerteza do seu futuro não somos nós, são eles. E a gente tem que saber dizer com toda clareza que se a gente vai deixar de dormir por conta de 2014, porque 2014 está chegando, eles vão deixar de dormir porque 2012 vai chegar primeiro. 2012 vai chegar primeiro. E o vereador que voltar com esse golpe, pactuar com esse golpe contra o servidor, não vai voltar para essa casa no dia 1º de janeiro de 2013. Não é isso, companheiro? Ninguém aqui pode permitir isso. E esse recado tem que ser muito claro. Então, gente, a recomendação, vamos começar a ocupar a Câmara? Não? Então tá, gente, a recomendação é que a gente esteja em estado permanente de vigilância e mobilização enquanto a gente não tiver o PL 1005 devidamente sepultado e uma proposta concreta de capitalização do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro. Contem sempre com o Movimento Unificado, acessem o nosso blog, acessem os noticiários do CEP, contem sempre com os servidores do Previ Rio, que estão ali sempre na vanguarda. Enquanto os servidores do Previ Rio mantiverem o espírito que tem hoje, o servidor do município nunca vai
ser golpeado sem saber na sua aposentadoria e na sua pensão. Contem com isso e vamos à luta, que a rua é nossa. Hoje, amanhã e depois. Obrigado, gente. Em cada frequência, espaço nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Canções de amor, ao que vai vingar.